Boa noite, meus alunos. Estamos hoje, vamos as dúvidas, as perguntas. Vocês têm alguma dúvida até agora do que a gente foi dado? Estão fazendo os exercícios, tudo? Estão com alguma dúvida aí? Querem fazer alguma pergunta? Não? Vamos, eu já imaginei que tem alguém, Cleides, para fazer pergunta? Alguém levantou a mão, não? Eu já imaginei, então vamos, já que a gente não tem pergunta hoje, a gente vai avançando um pouco dentro do escopo da gente, para a gente poder ir avançando na matéria, tá bom? Vou começar comentando alguma coisa aqui da unidade 4, que a gente já tinha comentado antes, que é a questão das noções e princípios da administração pública, né, que está compartilhada aí, que é uma questão importante para a gente abordar, entendeu? A gente já tinha a administração pública é um ente abstrato, né? União, Estado, município, mas esse ente abstrato que existe, que é formado por órgãos, também é formado por autoridades, né? O ente em si é abstrato, juridicamente, né? Você não vai lá tocar a União, tocar o Estado, tocar o município, né? É um ente que foi criado juridicamente para você ter um nível de responsabilização, né? Só que quando você responsabiliza o Estado, do ponto de vista do direito civil, por exemplo, você vai pedir uma indenização para o Estado. Mas você pode também responsabilizar as autoridades pelos atos que elas cometeram em nome da administração. Então, as autoridades elas estão sujeitas a alguns princípios, né? E que elas estão adstritas no exercício. Quando elas se propõem a ser um administrador público, elas necessariamente estão adstritas a esses princípios. E quando eu falo autoridade, não são só autoridades, governadores, prefeitos, secretários, todo agente público, todo servidor público do município, do Estado e da União estão sujeitos à responsabilização e estão sujeitos aos princípios basilares da administração, né? E aí a gente tem alguns princípios, e talvez sejam esses princípios mais importantes, mas você tem dois sentidos da administração pública, que é de Pietro, que é uma das maiores autoras de direito administrativo. Eu, já estudava de Pietro quando era garoto, então ela realmente é um carro-chefe. Tem a de Pietro e tem o Eli Lopes Meirelles também, que é mais antigo que ela, que já faleceu, que também ele discute essa questão dos princípios de administração. Então você tem um sentido subjetivo e um sentido objetivo, né? Você tem que as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos exercem uma função administrativa. E o objetivo é que a administração ela especifica, materializa esse sentido subjetivo, né? Só para dar um exemplo, por exemplo, o sentido objetivo da administração basilar é o bem comum, né? A administração pública visa o bem comum, bem da sociedade. E o sentido objetivo é a materialização desse bem. É o poder de polícia, é o serviço público, né? É a intervenção da propriedade. Muitas das vezes, quando a propriedade não é usada, porque a gente sabe, já comentei aqui com vocês, que no ordenamento jurídico brasileiro a propriedade é um bem que é mitigado. Ele não é um bem que por si só pode ser exercido absolutamente. Existe a função social da propriedade. Então, um bem que pode ser exercido, seu poder na propriedade pode ser exercido com algumas limitações. A gente vai ver isso mais adiante, dentro do programa. Mas quais são esses princípios que o servidor público e principalmente a autoridade pública, que são os princípios da administração pública, elas estão sujeitos? Primeiro que a gente pode colocar aqui é o princípio da legalidade. O segundo, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. O que seria isso? O princípio da legalidade. O administrador público, o direito administrativo ele é diferente, por exemplo, do direito penal. O administrador público só pode fazer o que é permitido em lei.
E no direito penal, por exemplo, você não pode fazer o que é proibido em lei. O direito penal não regula todos os comportamentos que você tem. Ah, hoje eu vou sair de casa, será que eu posso atravessar a rua? O direito penal não regula isso. O direito penal regula que o carro, que você pode ser sancionado se o seu carro atingir uma velocidade maior que 80 ou maior que 40, dependendo da via. Então, o direito penal, ele vai fazer para você uma análise do que é proibido. Direito administrativo é diferente. O direito administrativo, você só pode fazer o que é permitido. Você vai fazer um decreto sobre, por exemplo, sobre gastos públicos decorrentes de desastres, etc., que tem definições, e que você é obrigado a apresentar plano de contingência, etc., você não pode, sem uma previsão administrativa ou legal, né, você, em termos de normas ou em termos de legislação especificamente, exercer esse poder. No princípio da legalidade, você só exerce poder na administração se tiver permissão legal. E vamos além, né? A administração está adstrita a exercer o seu poder com o que a gente chama de conveniência e oportunidade. Ela pode exercer o poder de maneira, a gente vai ver depois, que a gente chama de maneira discricionária, de maneira que ela exerce o poder, mas o poder dela está adstrito a um bem comum. Está adstrito obrigatoriamente a critérios de conveniência e oportunidade que visem o bem comum. Princípio da impessoalidade. Atuação que objetiva busca pelo interesse público, não o pessoal. Você não pode, eu sei que vocês vão achar estranho, mas isso está na administração pública, né? Vocês não podem, por exemplo, fazer uma licitação para o seu parente, né? Vocês não podem fazer determinadas afirmações. Eu vou fazer isso para proteger a minha família, por exemplo. Isso não pode ser feito porque você não tem proteção da sua família. O princípio da impessoalidade. Os atos da administração pública, eles têm que ser obrigatoriamente emanados de um órgão ou entidade e não a manifestação de uma pessoa. É a manifestação da administração pública como uma entidade impessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas o Estado Democrático de Direito ele vem do príncipe, né? A gente tinha uma monarquia onde o rei era absoluto. E aí, o que se fez? Se tirou. E o que significa um rei ser absoluto? Significa que você tem uma legislação que se aplica a todo mundo abaixo do rei, mas não se aplica ao rei. Então, nesse caso, ele vai ter uma legislação que se aplica ao rei também, né? Que seria, no caso, entre aspas, né? Que a gente não vive numa monarquia, mas no caso do Estado Democrático de Direito, que você tem o chefe de governo, o chefe de Estado, etc., você tem o presidente da República, tem os ministros, a lei se aplica a ele também, né? Quando você tinha um poder absoluto dos reis, né? Na Idade Média, por exemplo, a lei não se aplicava a ele, né? Ele podia dar uma pena de morte para um prisioneiro que cometeu um crime, e ele cometeu o mesmo crime e não acontecia nada com ele. Por quê? Porque era o poder absoluto. Então, um dos princípios da impessoalidade se baseia um pouco nisso, de que você não pode ter o arbítrio pessoal, porque você está sujeito às mesmas leis que os administrados. O administrador está sujeito às mesmas leis que o administrado. Princípio da moralidade, né? E aí, essa questão da moralidade não tem nada a ver com preceito religioso, né? A moralidade aqui é uma moralidade administrativa. O que significa isso? Você tem que agir com honestidade, boa-fé, né? Lealdade e probidade, né? Que é o que a gente, em direito, chama do homem médio, né? O homem probo, que é o homem honesto, o homem correto, etc, etc. Esse seria ligado ao princípio da moralidade, que não tem nenhum tipo de ligação ao princípio religioso, independente, até porque o Estado é laico, ele não é ligado a religião nenhuma. Princípio da publicidade, que é ligado ao princípio da transparência, né? Você não pode fazer um ato administrativo, tirando algumas exceções, porque você tem atos judiciais, até administrativos, que são sigilosos, inquéritos da Polícia Federal, que inicialmente são sigilosos,
inquéritos do Supremo Tribunal Federal, que inicialmente são sigilosos, mas a princípio, o princípio da publicidade seria o princípio da transparência, né? Todos os atos da administração devem ser públicos, né? Ela deve públicos e, posteriormente, ela pode ser responsabilizada por esses atos, né? Então, ela tem também a responsabilidade desses atos. E aí você tem também o princípio da eficiência, que é um princípio novo que entrou na Constituição, porque esses princípios já eram anteriores, assim, já eram desde da instalação do Estado Democrático de Direito, mas você tem também princípios que seriam princípios da eficiência, né? Ou seja, a administração tem que ser célere, tem que entregar para o administrado o produto que ela disponibiliza de maneira rápida, né? Nem sempre acontece isso. Por incrível que pareça, quem entra com um processo na administração, um protocolo pedindo alguma coisa, vê que há uma certa demora, mas pode ser responsabilizado o administrador. Se essa demora não for justificada, pode ser disponibilizada. Inclusive, tem até legislação específica que qualquer processo que você entra, a administração o prazo da administração é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, sendo justificado que no máximo 60 dias. Mas há processos que realmente demoram mais do que isso, mas poderia haver responsabilização. Princípio da supremacia do interesse público, que está aí embaixo. O princípio da supremacia do interesse público, eu acho que é o princípio em que você teria, sem sombra de dúvida, a visão de que o interesse público está acima do interesse privado. Por exemplo, você vai cortar a luz por falta de pagamento. Dá um exemplo claro. De uma escola ou de um hospital. Evidentemente que o interesse público, mesmo não tendo pagamento, é maior do que o direito do interesse privado da Enel cortar a luz do hospital, né? Tem pessoas doentes no hospital, tem uma série de coisas. Então, existe o princípio da supremacia do interesse público, que está acima do interesse privado. Princípio da disponibilidade. Você não pode vender um bem, eu já até dei esse exemplo aqui, né? Um bem afetado, um bem do Estado, que vise exclusivamente o interesse pessoal. Não pode. Né? A princípio, o bem afetado, quer dizer, o bem do Estado, ele não pode ser vendido. Né? Para ele ser vendido, tem que ter uma legislação específica que autorize o que a gente chama da desafetação desse bem. Quer dizer, ele deixa de ser um bem público e passa a ser um bem privado. Em situação especificamente do interesse público. Né? Pode acontecer, por exemplo, você uma zona de negócios, você vai fazer municípios aqui, tem uma zona de negócio aqui, que você tem, que evidentemente, você cede terrenos, cede impostos em São Paulo. A BYD, por exemplo, foi instalar a fábrica lá da Ford, teve uma série de negociações. Então, há uma disponibilidade, porque é um bem comum, a geração de empregos, etc. Tem que ter uma legislação específica para isso. Princípio da continuidade, quer dizer, a princípio, o serviço público ele tem que ser contínuo, né? Você não pode, por exemplo, até em casos específicos, por exemplo, de lixo urbano, você não pode interromper o recolhimento de lixo urbano, né? Que você vai criar um caos na cidade. Você não pode interromper a prestação de serviço de saúde, que você vai gerar um caos. E, evidentemente, que você tem direito de greve, algumas exceções, e você tem a possibilidade de você manter restritamente isso. Entendeu? E o princípio da autotutela. O princípio da autotutela é muito importante, gente, que está aí, não está destacado, mas a administração ela pode rever os seus atos. Ela comete um ato, o ato é nulo, né? E ela não precisa ir à justiça para anular esse ato. Ela mesma pode voltar e anular ou corrigir o ato administrativo. Então, esse princípio de autotutela da administração é muito bom. Ela pode rever seus atos, porque todo ato da administração é impacto social. Então é mais célere, se ela cometeu algum erro, de rever seu ato. Por exemplo, você faz um edital de concurso, aí cometeu um erro no edital, e o edital é a lei de um concurso público, por exemplo. Aí você pode, a partir desse princípio de autotutela, pode ir lá e corrigir o edital, emitir outro. É comum você ter retificação de edital. Entendeu? Ela não precisa entrar na justiça para anular o edital que ela emitiu, entendeu? Então, ela tem capacidade desse princípio de autotutela. E aí, a administração, como eu já comentei com vocês, ela é um ente central e que ela se divide
para prestação de serviços em órgãos e secretarias. Aí você vai ter secretaria, ministério, Secretaria de Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, entendeu? E ela pode ser prestada também de maneira indireta, por meio de autarquias, INSS, Instituto Federal Fluminense é uma autarquia, entendeu? Por meio de fundações. Agora, quais são os poderes administrativos? Você tem poder vinculado e poder discricionário. O poder vinculado seria o quê? Seria um poder mais limitado. Você diz para a administração assim, olha, o seu poder é esse. Por exemplo, você pega um fiscal o auditor fiscal da Receita Federal. Seu poder é fiscalizar os impostos federais. Então, seu poder está vinculado àquilo ali. Você não tem poder discricionário de perdoar o imposto de determinada pessoa. Entendeu? Já o poder discricionário, o administrador tem uma prerrogativa de escolha. Geralmente, o poder discricionário ele é mais, por exemplo, os juízes têm poder discricionário, os administradores, os ministros, os secretários têm um poder discricionário maior. Quanto maior o cargo, maior o poder discricionário. Poder normativo, né, de editar ou regulamentar. E aí vem um esclarecimento para vocês entenderem. Você tem uma lei. E aí aquela lei, ela dá um mandamento. A própria lei, às vezes, não deixa muito claro como é que é esse mandamento. Então, quer dizer, não deixa clara a lei. Correção. A lei tem que ser clara, né? Mas digamos assim que a lei não se esmiuça nos detalhes. Ela dá uma visão clara de maneira mais geral. E aí o município, o estado ou a União, o Distrito Federal também, elas fazem o quê? Elas regulamentam essa lei. E essa regulamentação é esse poder normativo. Né? Ela pode regulamentar a lei por meio de decreto, portarias, atos normativos. Né? Por exemplo, você tem lá, dá um exemplo, aposentadoria. Aí você tem lá que você vai aposentar com tantos anos, com tal idade, que não sei. Mas como é que é esse processo? Como é que você dá entrada? Como é que você discute isso? Né? Como é que você comprova o seu tempo? Isso é feito por meio do poder regulamentar. E o poder hierárquico, né? Que é um poder que cabe na administração. O poder da hierarquia, quer dizer, dentro da administração, você está sujeito a ordens que emanam das secretarias, dos ministérios, etc. Quer dizer, o servidor público está sujeito ao poder disciplinar, ao poder hierárquico. Ele é obrigado a obedecer os mandamentos que a administração coloca. Evidentemente que ele não é obrigado a obedecer a ordem manifestamente ilegal. Né? Se a ordem for manifestamente ilegal, eu falei, não vou obedecer isso, porque isso aí é ilegal. Né? Se você chegar, por exemplo, numa secretaria e o secretário falar, não, a gente está economizando aqui equipamento de proteção individual, então vamos emitir aqui uma normativa que os servidores não vão precisar mais usar equipamento de proteção individual. Isso é uma normativa ilegal, é nula. Quando a normativa é ilegal, ela é nula. Então você não é obrigado a seguir. Tá? Poder de polícia. E aí o poder de polícia administrativa não está ligado só ao poder de polícia, polícia federal, polícia civil. Um fiscal do meio ambiente que multa determinadas situações, ele tem poder de polícia, que é o poder de sancionar. Né? O agente da Defesa Civil que vai lá e faz uma verificação e emite uma sanção contra aquela edificação irregular, ele detém o poder de polícia. Ainda que não seja o poder de polícia administrativa. Aí ele não tem o poder de polícia de coação, porque ele não pode chegar lá e quebrar a casa, não sei o que, tem uma ordem judicial, né? Mas é limitado. O poder de polícia dele é um poder de polícia sancionador. Entendeu? Mas poder de polícia sancionador é poder de polícia. Você está limitando a liberdade da pessoa a partir de uma sanção. Entendeu? Beleza? E aí, como é que seria esse ato? Fala, pode falar. Perguntas? Alguém perguntou aí, Luiz? Não, deixa eu esclarecer, não. Eu acho que é sem querer. Vou botar aqui. Ó, camisa. Beleza. Então vamos lá.
Então você tem, por exemplo, os atos administrativos. Quais seriam os atos administrativos que a gente tem? Qualquer ato da administração é um ato administrativo. Vai exonerar um servidor, é ato administrativo. Vai nomear um servidor, é ato administrativo. Entendeu? Vai, por exemplo, a gente vai ver mais adiante. Vai fazer um plano diretor, é ato baseado no Estatuto da Cidade, é um ato administrativo. Entendeu? Então, tudo isso é ato administrativo. Só que esse ato administrativo, ele tem que ser obrigatoriamente efetuado com alguns requisitos. Quais são eles? Competência, forma e objeto. Tá? Qual é a competência? Se você é agente capaz de cometer aquele ato. Isso é a primeira coisa. Né? Sei lá, você está andando na rua, aí um agente administrativo para você e fala você, olha, está andando na rua? Não. Está andando de carro? Eu vou multar você porque você está com pneu careca. Mas aí você vira para ele, você é polícia militar, você é agente do município que está legitimado a atuar na área de trânsito. Não, eu sou agente administrativo lá da prefeitura e eu estou aqui na rua e estou atuando dessa maneira. Já vou atender, Nilton. Só para eu acabar aqui. Aí, o que acontece? Ele não tem competência. Competência está definido para alguns agentes administrativos atuarem aí. A forma da validade do ato. Geralmente, o ato administrativo é escrito. Você vai fazer uma sanção para a pessoa, tem que dar uma multa escrita, esclarecer os motivos do ato administrativo, para esse ato administrativo ser válido. Por último, o objeto, o conteúdo do ato, a especificação do ato, o motivo do ato sancionatório. Entendeu? Então, esses 3 requisitos são essenciais para o ato administrativo. Pode perguntar, Nilton. Então, professor, boa noite a todos aí. Boa noite. Eu aqui, a gente na Defesa Civil de São Fidélis, a gente teve um impasse muito grande com outra Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, porque aqui sempre teve a cultura da Defesa Civil a testar risco em árvore. Porém, na lei do município, diz que a atribuição de emitir laudos de qualquer árvore é da Secretaria de Meio Ambiente. Porém, aí eu mostrei a lei e automaticamente a Defesa Civil ela fazia isso ilegalmente, entendeu? Ela fazia isso ilegalmente. Então, o que acontece? A partir do momento que eu mostrei a lei, todos os atos administrativos que foram feitos antes de eu entrar, eles estavam ilegalmente e as pessoas que atestaram aquele risco daquela árvore não podiam testar porque elas não tinham aquela atribuição. Então isso acontece muito no poder público, na gestão pública. Então, para o pessoal ficar ligado em relação a isso aí, entendeu? Puxa, obrigado, Nilton, pelo seu exemplo. Excelente. Vou fazer alguns comentários nisso que você falou, que isso é muito importante. Qual que seria, nesse caso, o que não teria? Não teria o agente capaz da competência. Né? Agora, a justiça, e você está corretíssimo na sua colocação, mas em função do prejuízo social, você imagina, quantas pessoas pediram licenciamento, etc., e o agente capaz não foi dado, você anular todos esses atos, e aí a nulidade não é nem nulidade relativa, que você não aproveita o ato, é nulidade absoluta. Tudo que foi feito anteriormente teria que ser nulo, isso ia ter repercussões, etc. Então a justiça, em alguns casos, ainda que o agente capaz não seja um agente capaz formalmente legal, nesse caso especificamente, se os agentes que estavam atuando dentro da Defesa Civil estão atuando de uma maneira proba, esses atos poderiam ser convolados, que a gente chama, eles poderiam ser aceitos, entendeu? Mas, evidentemente, que aceitos de maneira a não ter um prejuízo maior ao serviço público. Teriam que ser, exatamente o que você falou, teriam que ser, naquele momento, teriam que ser, dali para frente, o agente capaz, correto, mas os atos anteriores, a justiça, e isso provavelmente teria que ser uma questão judicial, poderiam ser convolados junto à administração por causa do prejuízo. Há algumas decisões judiciais em relação a isso. Vou dar um exemplo para você, por exemplo.
O cara entra num concurso. Aí ele é fiscal de meio ambiente. Aí ele fica 2 anos no concurso como fiscal do meio ambiente. Aí o concurso é anulado. Aí ele é exonerado. Os atos todos que ele cometeu esses 2 anos. E quando a anulação é o que a gente chama ex-tum, que retroage tudo para a data dele. Os atos que ele cometeu, ele foi anulado, né? Como é que vai fazer? Aí todos os licenciamentos que ele cometeu são. Então existe um entendimento de que esses atos poderiam ser aproveitados, entendeu? Por causa dessa questão. Aí passaria a ser uma nulidade relativa, né? Ou seja, eles são anulados a partir da data da decisão. Não seria retroativo, porque o prejuízo ao poder público seria grande. Entendeu? Mas foi muito bom, obrigado aí pela pergunta. Continuando os requisitos. A finalidade, ou seja, você tem que ter um fim específico com aquele ato administrativo. E o motivo, as razões do ato administrativo. Então, só para a gente voltar aqui, quais são os requisitos? Competência, forma, objeto, finalidade e motivo. São 4 em relação a isso. Ok, gente? Beleza? Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Não. Então vamos seguir. E aí há um controle interno da administração, né? Que a gente conhece mais o Tribunal de Contas da União, que é na União, no Brasil todo, que faz isso, né? Que seria o controle dentro, que é o órgão auxiliar do Legislativo, e seria também o Tribunal de Contas. Você tem o Tribunal de Contas do Estado, e em alguns municípios, no Rio de Janeiro, por exemplo, você também tem Tribunal de Contas no município. Não é comum, né? Por exemplo, aqui em das Ostras, Macaé não tem, mas Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, entendeu? Beleza? Tópico 2 aqui. Você tem uma intervenção do Estado na propriedade. Isso a gente já comentou que seria importante a relevância de que o Estado ele pode intervir na propriedade. Ele pode, por exemplo, ter uma requisição administrativa, uma ocupação temporária, uma servidão administrativa, uma série de ações assim, a ação mais de requisição administrativa mais famosa que a gente vê em filme americano, que engraçado que cabe aqui no Brasil também, que é o policial que chega assim, aí, eu vou precisar do seu carro, aí sai correndo, entra no carro do cara, vai embora com o carro do cara, e o policial não vai ser acusado de furto, né? De roubo, né? Porque é uma requisição administrativa. Por quê? Porque a administração pública, o Estado, é tão importante e ele visa o interesse público que ele pode fazer uma requisição administrativa do particular. Né? Aquele negócio que eu falei, por exemplo, às vezes você tem uma calamidade pública, você pode fazer uma requisição administrativa de um galpão? Pode, do ponto de vista do Estado. Evidentemente que você vai ter que indenizar mais tarde, mas você pode, a gente está numa calamidade pública, a gente vai requisitar esse galpão aqui de vocês, que vocês usam para fazer, sei lá, para guardar trigo e está vazio, e a gente vai usar para colocar as pessoas aqui, para acolher as pessoas, etc. Então é uma requisição administrativa, você pode. Você pode fazer uma ocupação temporária de um terreno? Pode, em função de um risco, pode fazer também. Servidão administrativa, né? Você tem determinadas... A servidão é um instituto em que você, por exemplo, um caso bastante normal para a gente entender, né? Às vezes você tem 2 casas. Aí você, para chegar numa segunda casa atrás, você tem que passar pelo terreno da primeira. Você tem permissão legal para passar. Ah, mas é a minha casa, a propriedade é minha, mas se ela não passar, ela não chega lá, entendeu? E às vezes você tem, por exemplo, determinados acessos de carro, alguma coisa, você tem que passar por dentro da fazenda e pode ter uma servidão administrativa que vise o princípio da supremacia do interesse público, senão a pessoa não consegue atravessar. Entendeu? Então você poderia usar. Beleza? E aí você tem 2 tipos de intervenção. Você tem a intervenção restritiva e a intervenção supressiva. Né? E aí essa restritiva seria... Você tira do dono, entendeu? Que é o caso, por exemplo, da servidão administrativa, da requisição, da ocupação temporária, e até a requisição administrativa, como é o caso que eu falei do carro, etc., ela pode ser temporária também.
E tem a intervenção supressiva, que transfere coercitivamente a propriedade para o Estado, que é o caso da desapropriação, né? Você vai fazer uma ponte, aí um viaduto, aí você desapropria. Metrô, você vai fazer um metrô, aí você desapropria as casas que tem para você poder fazer o metrô. Hoje em dia até esse impacto é menor, porque você tem condição de fazer o metrô por baixo sem afetar as casas, né? Mas no início, quando começou o metrô, ali em Botafogo, etc., você teve uma desapropriação excessiva. André, pode perguntar. Só uma pergunta, mas no caso dessa desapropriação por supressiva, professor, posteriormente, depois faz o levantamento do bem, do valor, e o órgão público ressarce, né? Justa indenização. Justa, não sei se é muito justa, não, mas na lei está escrito justa. Justa indenização. Eu também sei que não é muito justa. Mas é justa. É obrigada a indenizar. Você não pode desapropriar sem indenizar, não, tá? Tem previsão legal. Se desapropria, indeniza. A gente vai ver mais na frente, mais cuidado, mas está corretíssimo o que você falou, André. É isso mesmo. Tem que ter uma justa indenização, porque até o Estado age de maneira coercitiva, né? De tirar aquele bem. E outra coisa, desapropriação tem que ter justificativa de fim social, em função da função social da propriedade. Você não pode desapropriar para construir, sei lá, visando o interesse privado. Vou construir um centro financeiro, aí vou desapropriar. Não, peraí, mas essa é a função social? Quer dizer, tem que ter uma função social da propriedade para fazer essa desapropriação. Ela não é feita assim, sem maiores questões. Aqui embaixo a gente está vendo, eu já citei os casos de intervenção restritiva. Primeiro a gente vai falar de desapropriação, o que o André comentou aqui, e eu vou repetir. Ela transfere a propriedade privada por necessidade de utilidade ou utilidade pública, ou por interesse social. Então a gente tem 3 situações aqui. Necessidade ou utilidade pública, necessidade e utilidade pública, 2. E a terceira, interesse social. E pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. Quer dizer, você não pode, assim, tem algumas exceções aqui, mas a princípio você não pode desapropriar e pagar em títulos. Tem algumas exceções na Constituição, que é em função de propriedades que foram descobertas por tráfico de drogas, que poderia ser disponibilizado de títulos, mas, a princípio, previsão legal do artigo 5º, inciso 24, é de que você teria o pagamento de uma indenização prévia, justa e em dinheiro. E é prévia. Você primeiro paga e depois desapropria. Entendeu? E aí há uma discussão muito grande, eu tinha comentado isso, de que a desapropriação depois vai ser discutida judicialmente. Geralmente, por quê? Ele desapropria e paga o valor venal do IPTU. O valor venal do IPTU é geralmente um valor que é abaixo do valor. Agora, engraçado é isso. Ele, na hora de indenizar, paga o valor venal. Mas na hora de cobrar o imposto, o Estado cobra com o valor real, né? Ele não cobra necessariamente com o valor venal. Ok, gente? Então, desapropriação tem que ter esses requisitos. Tá? Limitação administrativa, que está aí, o item 2. Elas podem ser decorrentes de obrigações de fazer ou não fazer. O que é obrigação de fazer ou não fazer? Você não pode aqui determinada área de praia construir. É uma obrigação de fazer. Você tem uma área em que você não pode construir a partir da praia, por exemplo. É uma limitação urbana. Então você tem uma limitação urbana que é uma limitação administrativa que visa a supremacia do interesse público. Não pode. Por quê? Porque isso aí visa o bem social. Porque você vai ter menos sol, se você ficar muito perto da praia, vai prejudicar a praia em si. Entendeu? Então você só pode... Às vezes faz também limitação de... Aqui em Rio das Ostras a gente tem limitação de prédio, né? Acho que até 3 andares, etc. Porque é uma cidade turística, vive de turismo. Se todo mundo construir arranha-céu de 18, 20, 30 andares, não vai cair sombra em cima da praia e acabou o turismo. Né? Então, existe... E aí, no caso, não é nem a justificativa é essa. A justificativa é a questão que as pessoas não vão ter acesso a uma praia que é o lazer das pessoas. Né? Então, você tem uma limitação.
pode ser uma obrigação de não fazer. Essa é uma obrigação de não fazer, mas pode ser também uma obrigação de fazer, né? Você é obrigado a tomar medidas que impeçam, e aí no caso da Defesa Civil, que impeçam riscos, encostas, etc, etc. Essa é uma obrigação de fazer. Então a administração pública pode fazer limitações administrativas, que a gente chama de edilícias, de modo a ser uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. E aí tem exemplos aqui, né? Que é mais ou menos os exemplos que eu dei, né? Interdição preventiva de imóveis em encostas instáveis, proibição de habitar determinados imóveis ou áreas, poder de polícia, não pode habitar essas áreas porque são áreas de risco. Tá? 3. Ocupação temporária. É uma modalidade de intervenção estatal pela qual o poder público utiliza de forma provisória bem particulares para apoiar a execução de obras. Né? Você pode, né, com ações emergenciais, proteger, prevenir em situações de risco de desastre. A gente já viu isso, já dei alguns exemplos. Instalação de abrigos provisórios, centros de apoios específicos. Tá? E aí ele comenta isso. Essa ocupação temporária pode gerar indenização? Pode. Como pode não gerar? Né? Porque tem que ter prejuízo. Né? Eu ocupei temporariamente por um abrigo. Mas não teve prejuízo nenhum no abrigo. Mas o abrigo, eu uso ele, eu tive que alugar outro abrigo. Aí você vai ter que indenizar ele por alugar outro abrigo. Entendeu? Se ele sofreu algum tipo de prejuízo, ele vai ter que ser indenizado. Senão, não vai ser indenizado. No caso do carro, por isso você pega o carro do cara e uma hora depois devolve o carro. Provavelmente não vai indenizar ele, a não ser que tenha pegado um táxi para ir para casa. Ele vai entrar para a justiça para pedir a diferença do táxi para ir para casa. 4. Requisição administrativa. A requisição administrativa, ele pode, de forma compulsória, ele deter determinados bens ou serviços particulares. Ela tem o poder de requisitar, sem autorização legal, o que a gente chama de auto-executariedade. Né? Quando ele, por exemplo, ele pega uma residência que está numa área de risco, que houve um problema de encosta, e ele vai lá e interdita a residência, não pode ninguém entrar. Ele precisava de uma permissão legal para fazer isso. Eu não vou poder entrar na minha casa, mas ele pode, independente da previsão legal, ele usar o princípio da auto-executoriedade. Ele pode auto-executar uma ação que vise o bem comum, proteger aquelas pessoas. Né? E aí ele fala requisito de veículos e máquinas em caso de calamidade pública. Né? Você pode, por exemplo, requisitar máquina. Me dá esse barco, não só veículos que eu falo, me dá esse bote porque eu vou salvar as pessoas. Mas o bote é meu. Não, mas eu vou usar porque visa o bem comum. Entendeu? Ele tem o poder de fazer essa requisição administrativa. Servidão administrativa. O que seria servidão administrativa? Servidão administrativa seria um ônus real de natureza pública que recai sobre o bem imóvel ou propriedade privada. Quer dizer, ele sofre uma restrição de utilizar aquela propriedade, ou viabilizar a execução de obras ou prestações de serviço daquela propriedade. Ele pode, necessariamente, naquele momento, é o que a gente chama de um direito real, né? Que a gente chama de res, que é direito real ou direito de propriedade. Ele suporta naquele bem uma determinada utilidade pública, aquela coisa que eu dei exemplo para vocês da casa, você tem acesso, que seria a servidão. E a regulação fundiária é um dos instrumentos, né, importantes, gente, aqui, de você poder regularizar situações que são situações de que vem há muito tempo, comunidades carentes, etc. Por exemplo, tem um caso, eu orientei uma menina aqui no mestrado de Direito Ambiental e ela fez a regularização fundiária de uma área que há anos aqui em Rio das Ostras houve uma invasão, as pessoas moravam lá e não tinha título de propriedade. E já foi perdido, fazia mais de 20 anos, o proprietário já tinha perdido aquela propriedade, as pessoas já tinham um processo de uso capião, mas não tinham ainda, porque não tinha título, não tinha nada, foi invasão, e houve um processo de regularização, de levantamento, de modo que as pessoas pudessem transformar aquela área. Puxar a fone? Não precisou não, era uma reunião de assistir só. Liguei. Acho que não.
Entenderam, gente? Então, é um instrumento muito importante, como está escrito aí, decorre de loteamentos clandestinos e você dá dignidade à pessoa humana, né? Aquela pessoa que está lá sem nenhum tipo de documento, a regularização fundiária dá o título de propriedade. Muitas das vezes o título de propriedade, a regularização fundiária, ela pode inclusive gerar esse título de propriedade com algumas restrições, ou você só pode vender daqui a 4 anos, tem algumas limitações para também não se desfazer do imóvel, pela própria vulnerabilidade social dela. Então é extremamente importante isso, talvez seja um dos instrumentos mais importantes da administração pública, de poder dar dignidade para as pessoas. Tá? Seguindo. Um dos processos da administração é a licitação pública. O que seria a licitação pública? A licitação pública você teria uma estrutura em que você estabelece uma contratação da administração pública com modalidades de licitação previstas no ordenamento jurídico. E aí você tem algumas modalidades. Você tem o pregão, que é uma modalidade mais rápida, né, que você faz porque você seleciona mais rapidamente. Tem a concorrência, que é um pouco mais demorado. Tem um concurso, que geralmente é de obras. Você quer, por exemplo, fazer um museu. Aí quer fazer um museu maravilhoso. Aí você não sabe como é que você vai fazer arquitetonicamente. Aí você faz um concurso e uma determinada obra ganha para você poder fazer, né, aquela obra. Um leilão a gente já sabe como é o leilão, é de maior lance. E um diálogo competitivo, que é desde 2021, é que dependendo, e isso hoje é muito usado, dependendo da situação da contratação, por exemplo, as pessoas dão uma proposta, mas as propostas não estão tão igualitárias. Eu vou fazer uma concessionária, eu vou contratar uma concessionária para tomar conta de Rio de Janeiro, da BR-101, de Rio de Janeiro, não a toda, mas o trecho de Rio de Janeiro até Campos. E aí as propostas não estão muito igualitárias. Não sabe quanto que vai ser, como é que vai ser o tipo de asfaltamento, como é que vai. Aí você pode, dentro das propostas, antes de fechar a menor proposta, fazer uma equalização. Falar, não, você tem que esclarecer esse ponto aqui. É o diálogo competitivo. Você tem que estabelecer esse ponto, você tem que estabelecer esse aqui. A proposta é maior aqui, é menor aqui. Aí você chega num ponto em comum que vise o interesse público. Né? Que vise o interesse público. Beleza? Contratação por emergência. A gente já viu aqui que em caso de emergência ou calamidade pública, você pode fazer até a dispensa da administração. Na emergência ou calamidade pública, você pode fazer dispensa. Mas aí você tem que provar a urgência, e você já comentou aqui. O risco de prejuízo à segurança, pessoas, bens, ou continuidade do serviço público, e vai ter que, posteriormente, justificar esse ato que você fez, entendeu? Então, essa dispensa da licitação, ela ocorre sem processo licitatório e ele contrata livremente. Só que mesmo essa contratação livre tem que ter uma pesquisa de preço e uma justificativa técnica, de maneira que haja justificativa do interesse público. Não precisa ser tão, como se diz, tão rigorosa quanto o processo licitatório, mas tem que ter alguns critérios. Esse caso da dispensa é em situação emergencial. E aí tem algumas condições de que a obra e serviço pode ser concluída até 1 ano e é proibida a prorrogação de contratos. Ou seja, é emergencial, é para aquele momento. A obra é só até 1 ano e acabou. A gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, no caso da Defesa Civil. Houve chuva, o município decreta a situação de emergência e contrata uma empresa para oferecer abrigo temporário de alimentos. Ela vai ser feita sem dispensa de licitação, só que ela está limitada a 1 ano, entendeu? E não pode ser renovada. E aí, o que seria a emergência? Está escrito aqui, no artigo 76, parágrafo 6º, né? Seria a contratação que vise a manutenção e continuidade do serviço público. Ou seja, eventos adversos que não contribuem, né,
que não comprometem significativamente o serviço público e que não causam um prejuízo imediato à coletividade, não pode ter dispensa de licitação. Entendeu? Se essa contratação for feita de maneira indevida, com erro, fraude ou dolo, intenção de contratar o amigo, entendeu? O que vai acontecer? O agente público responde, ou seja, o governador, o prefeito, juntamente com a administração, com sanções legais e penais. Quer dizer, você pode pedir indenização para o Estado e pode responsabilizar o prefeito, o governador, etc., penalmente. Beleza? E aí aqui ele comenta da Lei 14.136, no artigo 78, inciso 4, que tem um procedimento licitatório para registrar preços ou produtos que, em caso de emergência, você vai utilizar. Quer dizer, é como se você fizesse previamente, se tivesse uma quantidade de preços modulares, etc., que no caso de emergência você faz uma atualização, e aí ele firma uma ata de registro de preços vinculados à administração pública para fornecimento no futuro. Quer dizer, ele já tem um controle anterior. Se você tiver um acidente, uma calamidade pública, você já tem uma ata de registro de preços, que isso é muito bom, porque isso vê que não há tanta discricionalidade do administrador. Ele está distrito àquela ata de registro de preços, de modo a não comprometer o orçamento público, né? Isso é um problema sério. Existem muitos casos de responsabilização de agente público por contratação, dispensa de licitação ilícita, ilegal. E ele vai responder. Beleza, gente? Alguma dúvida? Fechamos, então, a unidade. Amanhã a gente continua. Pedro Paulo, alguma dúvida? Não? Luiz, passar a listagem, pessoal? Gente, nenhuma dúvida? Então pensem direitinho aí. Amanhã a gente volta e a gente começa já com dúvidas novamente. Se vocês, por acaso... Valdir, pode falar. Professor, só uma pergunta referente aos efeitos jurídicos. No momento de inação, que pode gerar uma responsabilização, em que momento é civil ou criminal? Nos dois. Qualquer ação omissiva, ela cria responsabilização civil e criminal. Entendeu? E aí ela gera essas duas responsabilizações. Pode gerar uma indenização, dependendo do impacto dessa ação, e pode gerar a responsabilização penal do agente que agiu omissivamente. Entendeu? Excelente pergunta sua. Não necessariamente um dano gera só uma responsabilização. Entendeu? Ela pode gerar as duas responsabilizações. Até do ponto de vista do Ministério Público, só para você ter uma ideia, aproveitando sua pergunta, que foi excelente, e fazendo uma ponte. O Ministério Público, quando ele vai entrar com uma ação civil pública, ele pode responsabilizar, ele pode entrar por direito difuso. O que é o direito difuso? Foi a ação danosa que atingiu a sociedade. Aí ele pede uma indenização para a sociedade. Você vai ter que depositar no fundo ambiental não sei quantos milhões, porque a sociedade foi, de uma maneira ou de outra, como é que se diz? Impactada. E pode também ter um direito coletivo que é determinado, por exemplo, a comunidade de pescadores, como um sindicato, foi afetada. Então ela também vai ser indenizada. Entendeu? Mas também os pescadores individualmente, é um direito individual homogêneo, eles também vão ser responsabilizados. Então são responsabilizações distintas, porque afeta um direito difuso, que você não pode identificar as pessoas que foram afetadas. Né? Quando você polui um rio, você afeta uma comunidade que você não tem como identificar todo mundo. Coletivo, você pode afetar uma categoria específica que vivia da pesca, etc. E individual homogêneo. Não só os pescadores, mas quem usava água, quem pode ir lá entrar com a ação, ela entrar com a ação, ou seja, ela não, mas o Ministério Público entrar com a ação e ela ser elencada como lesada individualmente, entendeu? Então você tem essas três responsabilizações.
Alguém perguntou mais alguma coisa? Acho que foi o Valdir? Não, quem foi? Tem uma pergunta, alguém perguntou. Luiz, quem foi? Tem uma mão aí, não tem? É a minha, é para eu passar um recado, mas eu posso esperar terminar. Não, tudo bem, que eu vi uma pessoa perguntando, não sei se vai querer fazer mais alguma pergunta, mas pode passar um recado, Luiz. Pessoal, aí na lista de presença, no registro de presença, eu acrescentei, como agora tem dois mediadores, eu e a Fernanda, o grupo 1 é quem está mediado por mim, grupo 2 quem está mediado por Fernanda. Vocês podem olhar no Moodle, mas, assim, resumindo, em ordem alfabética, até o nome Josias Alves é o grupo 1, Josias Alves incluso, tá? Todos os outros do Josias Ornelas em diante, em ordem alfabética, é o grupo 2, tá? Então, só para facilitar na hora da gente tratar os dados aí, dos registros de vocês. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Aí, vocês queiram perguntar? Eu percebi isso, eu botei o Luiz, eu não sei se eu estou certo. André Luiz. Beleza? Logo o Josias, divisor de águas aí, ó. Samanta, pode perguntar. Para o Luiz. Ô, Luiz, o mundo tá problema para todo mundo? Eu não estou conseguindo entrar também. Um monte de jeito. Tá sim, Aí na chamada eu coloquei um. Eu não sabia, só depois que você falou sobre a chamada. O problema, na verdade, é no SIGA-A. Só que vocês, quando acessam o Moodle, é o SIGA-A que autoriza. Então, vocês não estão conseguindo acessar por isso, tá? Para mim, por exemplo, que é acesso direto, eu consigo entrar. Mas eles devem regularizar isso aí nas próximas horas, tá, pessoal? Só aguardar um pouco. Beleza? Já fechou aí a lista? Passou a lista aí, Luiz? Pode fechar, então? Gente, obrigado aí por tudo. Amanhã estamos juntos novamente. Abraço para todos aí. Tchau, tchau. Um abraço, professor. Um abraço, Luiz. Um abraço.